Oi, eu sou o Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre a colocação pronominal. Antes de começar o vídeo, já curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga na nossa página no Instagram. Então, nós temos 3 tipos de colocação pronominal. Nós vamos analisar essa colocação do pronome em relação ao verbo. Esses 3 tipos são a próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise é quando colocamos o pronome antes do verbo. Ela ocorre obrigatoriamente nos seguintes casos: quando há uma palavra negativa antes do verbo. Então, se eu tiver não, nunca, jamais antes do verbo, o pronome vai ficar antes do verbo. Então, nós vamos ter uma próclise. Nesse caso, vai ser a palavra negativa, o pronome, depois o verbo. Quando há um advérbio antes do verbo. Os advérbios são hoje, ontem, demais, bem, entre outros. Depois disso, nós vamos ter o pronome e depois o verbo. Quando há pronome indefinido antes do verbo. Esses pronomes são tudo, nada, todos, nenhum, entre outros. Depois disso, nós vamos ter o pronome e depois o verbo. Quando nós temos pronome relativo antes do verbo. Os pronomes relativos são que, o qual, os quais, as quais, a qual, quem, cujo, entre outros. E, nesse caso, nós vamos ter próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Quando nós temos pronome demonstrativo neutro antes do verbo. Os pronomes demonstrativos neutros são isso, isto e aquilo. Estes, quando vêm antes do verbo, nós vamos ter a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Quando nós temos conjunção subordinativa antes do verbo. Essas conjunções podem ser porque, ainda que, desde que, entre outras. Nesse caso, nós vamos ter próclise. Quando são orações exclamativas que começam com palavras ou expressões exclamativas, como um exemplo, Deus lhe pague. Essa é uma oração exclamativa e perceba que nós temos uma próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo, por causa que é uma oração exclamativa que possui uma palavra exclamativa no início da frase. Quando nós temos uma oração interrogativa que começa com o pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos são que, quem, quando, como, onde, entre outros. Nesse caso, nós vamos ter próclise. Quando nós tivermos locução verbal ou tempo composto. Nesse caso, nós vamos ter o verbo auxiliar, depois o pronome e depois o verbo principal. E por último, quando nós temos em acompanhado de um verbo no gerúndio. O gerúndio é o NDO. Então, quando nós temos em mais um gerúndio, nós vamos ter a presença da próclise. Agora um resumão sobre próclise. Nós vamos usar a próclise, que é o pronome antes do verbo, quando antes do verbo nós tivermos palavra negativa, pronome indefinido, pronome relativo, um advérbio, uma conjunção subordinativa, quando a oração for exclamativa, iniciando com uma palavra ou expressão exclamativa, quando for oração interrogativa, iniciando com um pronome interrogativo, quando nós tivermos locução verbal ou tempo composto e quando nós tivermos em acompanhado de um verbo no gerúndio. Agora vamos falar sobre a mesóclise. A mesóclise é quando nós temos o pronome no meio do verbo. Este caso é muito pouco utilizado na língua portuguesa e nós só temos 2 casos em que a mesóclise é obrigatória. Quando o verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Futuro do pretérito, nós vamos ter a terminação mais comum a ia, ou seja, eu iria, faria, realizaria, entre outros. E o futuro do presente, nós vamos ter terminações como ei, emos e a, como por exemplo, realizarei, realizará, fará, farei, entre outros.
nós temos como exemplo de mesóclise: mostrar-lhe-ei meus livros novos, realizar-se-ia uma festa. E agora, por último, nós vamos falar sobre a ênclise. A ênclise é quando o pronome fica depois do verbo. Ela ocorre obrigatoriamente nos seguintes casos: quando o verbo inicia a frase. Nesse caso, deve ocorrer ênclise, ou seja, se o verbo iniciar a frase, o pronome deve estar depois do verbo. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, como por exemplo, dê-me estes lápis. Quando o verbo estiver no gerúndio, nós temos a ênclise, ou seja, o pronome ficará depois do verbo no gerúndio. E por último, quando o verbo estiver no infinitivo pessoal. Isso é quando nós usamos o verbo no infinitivo, que termina com ar, é ou ir, que se refere a uma pessoa. Como exemplo, nós temos: gostaria de avisá-lo. Avisar está no infinitivo, avisar, que juntando com o lo perde o R. E o lo vai ser o pronome que vai mostrar que esse infinitivo é pessoal, que ele está se dirigindo a alguém. Nestes casos, o pronome deve estar depois do verbo, e isso nós chamamos de ênclise. E esse foi o vídeo sobre a colocação pronominal. Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga na nossa página do Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.